Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Sejam mais bem-vindos e bem-vindas, né? A mais um Sextou com CRP03. Dora, se você já estiver disponível, aí você clica nas duas carinhas. Consegue me ouvir tranquilamente, pessoal? Então, o nosso Sextou com CRP de hoje, né? Nós vamos discutir a psicologia jurídica em tempos de pandemia, com a Dora Diamantino. Vamos só aguardar um pouquinho a chegada dela. Eu sou Catiana, para quem não me conhece, eu sou conselheira CRP03 e vou mediar aqui a live com vocês. Boa noite a todos. Bom, enquanto a Dora não vai chegando, né? Eu vou falando um pouquinho, apresentando ela um pouco, para quando ela entrar, a gente já bater um papo. A Dora entrou agora. Peraí que eu vou te chamar a Dora. Aqui. Pronto. Oi, boa noite, Dora. Tá Boa me ouvindo? noite, vocês estão me vendo? Sim, É porque vendo e aqui. ouvindo. Hã? É Vendo e porque, ouvindo. é porque aqui. Acho que vamos aguardar só mais um pouquinho para ver. Tenta fazer o convite, então, para ver. Bom, enquanto Dora vai se ajeitando, né, se organizando, Dora, ela é psicóloga do CRP 035140, mestra e doutora. Peraí. Vamos ver se agora a gente consegue o contato com Dora. Vê se agora foi? Foi, consegue me ouvir e ver? Consigo, consigo. Tô vendo. Também estou te ouvindo e consigo te ver. Tudo bom, Boa Catiana? noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Dora. Estava já começando a te apresentar aqui para o pessoal, né? Hum. A Dora, ela é psicóloga jurídica, né? Ela é mestre e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ela é professora da UFES, lecionando também as disciplinas de psicologia jurídica e no campo da atuação ela possui essa experiência profissional na área da psicologia jurídica e também é membro da comissão de ética do CRP03. Seja bem-vinda, Dora, né? Então a Dora vai trazer um pouquinho aí para a gente o tema da psicologia jurídica em tempos de pandemia. Fique à vontade. Ô, Catiana, primeiro eu queria agradecer o convite, né, para estar participando aqui dessa discussão. Acho que é uma iniciativa, né, extremamente importante, né, do Conselho de Psicologia, porque a gente sabe que esse momento de pandemia, né, realmente trouxe muitas mudanças, né, para todos, né, para a sociedade de forma geral.
e também, né, digamos assim, uma necessidade da gente reformular as nossas práticas, né? Acho que também é um convite para a gente repensar, né, nossas práticas, porque a gente sabe, né, acho que ninguém imaginou na vida que passaria, né, por uma situação dessa de pandemia, né? Acho que ninguém, eu nunca pensei, né, de viver um isolamento social. Para mim, eu li aquelas coisas de quarentena, para mim a quarentena era coisa de Foucault, né? Coisa de que eu li Vigiar e Punir, né? Naqueles livros de Foucault. Então, para mim era uma coisa, né, inacreditável, assim, de que eu poderia vivenciar isso, né? Então, eu acho que é extremamente importante. Eu percebo entre os colegas, né, conversa com os colegas, né, grande preocupação, né, dos colegas, muito sem saber, meio desorientado mesmo, em relação das práticas, né, como proceder nesse contexto, né, esse contexto, então, ele tem imposto a gente um repensar, né, do nosso fazer dentro da psicologia, né? Então, acho que isso é a primeira coisa da gente pontuar, e acho que o Conselho de Psicologia ele tem respondido, né, de forma efetiva, né, dentro dentro dessa questão de estar orientando mesmo a categoria, né? Então, né, começando, né, eu acho que primeiro, para a gente começar a falar da psicologia jurídica no contexto de pandemia, primeiro a gente precisa entender o que é psicologia jurídica. Eu falo isso porque eu sei que a gente está transmitindo aqui pelo Conselho, mas apesar disso, a gente sabe que tem alunos, né, de psicologia que estão aqui, a gente sabe que tem outros profissionais que andam junto com a gente, né, como os assistentes sociais, né, como o pessoal do direito, né, os atores jurídicos, né, eles também caminham junto com a gente, e de outros profissionais também, né, eles caminham. Então, assim, acho que é importante a gente, primeiro, falar um pouco o que é a psicologia jurídica, né? Então, a psicologia jurídica, ela nasce, a gente pode dizer assim, né, que ela nasce com o direito moderno, né, o direito positivo, né? Então, a gente pode identificar aí as origens dessa psicologia jurídica ali no século XIX, né? E a gente não tem como falar de psicologia jurídica sem pensar em Foucault, né? E pensar em Foucault, quanto que Foucault ele é lúcido, né? E nos mostrar como a psicologia ela é um campo do saber, então, como todo saber, ele, né? Ele também anda junto com o poder, né? E como a psicologia ela entra aí, né, como, digamos assim, um campo do saber de controle social no início, né, digamos assim, quando você vê florescer, né, o capitalismo, quando o capitalismo ele vai ganhando força, você tem essa necessidade de exercer controle sobre a população, obviamente sobre a força de trabalho, né, sobre a força produtiva, né? Então acho que é importante dizer que a psicologia jurídica ela nasce como campo de controle social, né? Assim como o direito também ele é, né, um campo de controle social, né? Então a psicologia jurídica ela surge dentro de um contexto em que o direito passou digamos assim, necessitar, né, não mais entender o ato delitivo, né? Até então, a gente tem ali na Idade Média, as relações elas eram um pouco diferentes, né? Antes se centrava muito mais no ato que o sujeito cometeu, né? E daí viria a pena, né? Lembrar que as penas naquele período eram penas capitais, né? Ou penas voltadas ao corpo, né? A partir daí, não. Aí, a partir daí, a gente vai ter toda uma necessidade de se compreender quem é esse sujeito criminoso, obviamente, para poder punir melhor. Isso é o que Foucault, né, ele vai elucidar, né? A ideia de que a prisão, por exemplo, ela surge também nesse contexto como uma forma de punir de uma forma mais eficaz, né? Então, diferente das outras formas de punição, né? Então, a psicologia ela surge dentro desse contexto voltada para iluminar, né? É uma ciência capaz de iluminar, né? O sujeito, né? Como se a gente tivesse, às vezes até, isso às vezes até é engraçado porque eu sou professora, né? De psicologia jurídica e dou muita aula de psicologia jurídica para os alunos de direito. E sempre no primeiro dia de aula, assim, os alunos ficam loucos, assim, achando que eles vão fazer aula de psicologia jurídica, eles vão entender a mente humana, a mente do criminoso. Aí eles vêm com aquelas Criminal Minds, essas séries Netflix, né, e aqueles livros, né, bem best-seller de psicopatas, né, como se eles fossem elucidar uma natureza criminosa, né?
Então, a psicologia ela surge como uma medicina da alma, né? Uma ciência capaz de transformar as subjetividades, porque a partir de agora, né, a partir do século XIX, a gente não quer só punir. Punir, digamos, é o meio, né, para a finalidade que seria, na verdade, restaurar esse sujeito, reeducar esse sujeito para que esse sujeito seja reintegrado à sociedade. Essa é a nova concepção, né, do direito moderno, do direito, né, que vem aí a partir do século XIX. Então, a psicologia ela surge como essa disciplina, né, para adestrar, para ajustar, né, para adequar, né, capaz, inclusive, de determinar quais são os comportamentos, né, que são corretos e incorretos, ou seja, os corretos são aqueles normais, os incorretos, né, são os anormais, através das etiquetas jurídicas, né? Então, as etiquetas jurídicas, a gente pode pensar as etiquetas jurídicas como as nossas etiquetas psiquiátricas também, né? Dentro do campo da saúde mental, né? Então, a psicologia, ela se centrou muito na relação, né, na relação entre periculosidade e personalidade do indivíduo criminoso, né? A ideia de que esse criminoso ele deve, então, ser controlado pelo sistema penal e a prisão como um instrumento, né, de cura, capaz de curar, né, esses sujeitos. E a ciência, então, ela surge aí dentro de uma perspectiva de que ela pode garantir a ordem social, né? Através, obviamente, a psicologia ela vai utilizar técnicas de classificação, né, de diagnóstico, né, para exercer essa vigilância sobre a população, como eu falei, uma população que é a classe trabalhadora, né? Que surge nesse contexto, né, do capitalismo. Agora, é importante também pontuar que nesse contexto, né, do século XIX, quando surge a prisão, ela também surge em concomitância, falando do nosso cenário brasileiro, com a pseudo-abolição da escravidão, né? A gente sabe que a escravidão, pseudamente, ela foi abolida. Né? Eu acho que é importante pontuar isso, porque a prisão ela tem total conexão com esse processo, né, digamos, com uma continuidade das relações, para manter, né, essas relações como a gente tinha na escravidão, para manter, então, os privilégios de uma casta branca. Né? Acho que isso é importante a gente estar pontuando para a gente entender de que sujeito a gente está falando quando a gente fala de classe trabalhadora, né? Claro que nós somos classe trabalhadora, mas sabe que também, né, e principalmente, se inclui, né, digamos, esses trabalhadores que estão mais no campo informal, na precariedade, que são alvos do controle punitivo. Porque, né, nós, classe média, né, enfim, profissionais, falo classe, porque profissionais de psicologia, né, ele não está, né, sob o efeito, digamos, desse controle punitivo, né. Então, a psicologia, ela atuou, sim, a psicologia jurídica, né, historicamente, ela atuou dentro dessa perspectiva da individualização das questões sociais, né, do reforço, né, dessa perspectiva punitiva, né, na busca de relações causais e deterministas para o comportamento criminoso, né, e essas práticas, então, elas, historicamente, se a gente vê, as nossas práticas, elas são subservientes às demandas do judiciário. Eu acho que isso é importante colocar. Acho que todo mundo que já trabalhou dentro dessa interface, né, com o direito sabe o quanto é difícil, né, o quanto que a gente muitas vezes acaba tendo uma prática subserviente às demandas do Poder Judiciário, né, das demandas do direito, digamos assim, que é exatamente essa prática que eu estava falando, que é de classificar, rotular, iluminar esse sujeito criminoso, né, para que o direito assim possa punir de uma forma mais exemplar, né, punir melhor, né, a ideia é punir melhor, né. E aí a gente tem, então, uma prática mais voltada para proteger a sociedade, né, para legitimar a exclusão, né, e essa figura desse criminoso. Né? Agora, como é que a gente deve pensar as práticas da psicologia jurídica? Né? A gente deve pensar que a prática da psicologia jurídica ela deve considerar a complexidade das biografias, né, desses sujeitos que a gente atende, seja o réu, ou seja a vítima, né, ou pessoas em situação de violação de direito, que é também vítima, né? Pensar na criminalização, né? Não como um aspecto psicobiológico, né? Mas pensar que a criminalização
é um processo social voltado para uma determinada população, que é a população pobre e negra, né? Como eu estava falando, a gente não é, né, alvo do sistema punitivo. O sistema punitivo não está interessado em punir, né? Está interessado em punir determinado grupo de pessoas, né? E que é a maioria da população, né? Então a gente também tem que pensar no crime como uma construção social, né, histórica, né? Pensar que o método prisional ele tem um forte fator criminalizador, porque ele não reduz a criminalidade e, além disso, ele provoca a reincidência. A gente sabe que uma pessoa que sai do sistema prisional, ele é amputado de qualquer possibilidade de inserção social, porque reinserção social, porque tem que questionar se essa pessoa antes estava inserida, né, socialmente, né? Então, o atendimento ele deve se voltar, na verdade, para tratar o sofrimento psicológico, que é muito pouco do que os psicólogos jurídicos eles fazem, né? A gente não atua nesse sentido de mitigar o sofrimento psicológico, né? E promover direitos. A psicologia jurídica, né? E se a gente pegar o nosso próprio código de ética, né? Isso tem total fundamento, né? Se a gente pegar o artigo 1º do nosso código de ética, está lá que a psicologia ela deve se pautar, né? Um dos pilares da psicologia é os direitos, a proteção dos direitos humanos, né? Então, esse não tem sido muito a nossa prática. Mas então, o que afinal é psicologia jurídica, né? Se a gente pensar na psicologia e no direito, a gente vai perceber que ambos os campos eles têm tudo a ver. Por quê? Porque a psicologia ela se volta, obviamente, para o comportamento, compreender o comportamento humano, né? E o direito também tem interesse sobre o comportamento humano no sentido de regular, né, esse comportamento humano para que, obviamente, as pessoas respeitem os contratos sociais, né? Esse é o objetivo do direito. E a psicologia também, né, de certa forma, ela muitas vezes serve também como uma ciência normativa, né? Embora não seja esse não deve ser esse o seu objetivo, mas a gente sabe que muitas vezes nas práticas isso acaba acontecendo, né? Então a psicologia jurídica ela trata, né, dos fundamentos psicológicos dentro do campo da justiça e do direito. Veja que quando eu falo isso, eu estou falando que a psicologia jurídica é uma coisa muito mais ampla do que a psicologia forense. As pessoas confundem muito psicologia jurídica com psicologia forense. Psicologia forense, ela é algo muito... Eu, por exemplo, eu não gosto, né, não gosto dessa limitação. A psicologia forense ela é limitada às questões relativas ao fórum, né? Então, ela é mais limitada aos procedimentos jurídicos que acontecem dentro do tribunal de uma corte. Então, veja que isso limita, inclusive, conduz o psicólogo a uma prática de classificação, uma prática de vigiar e punir. De classificação, rotulação, né, daqueles sujeitos tidos como delinquentes, né, considerados como delinquentes, né? Então, a psicologia jurídica é um campo muito mais amplo, né? Toda essa interface da psicologia com o direito. Então, eu acho, inclusive, que psicologia e direito, na verdade, elas andam juntas. Se a gente pensar, como eu falei no nosso próprio Código de Ética, no artigo 1º, né? Está lá dizendo que o pilar da psicologia, da nossa prática, né, o nosso compromisso ético-político deve se fundamentar nos direitos humanos. Então, a nossa prática, ela se fundamenta na promoção de direitos. Por quê? Porque promover direitos é promover bem-estar social, né? Então, garantir direitos é garantir bem-estar. E a psicologia deve garantir o bem-estar, né? Para isso que ela deve existir, né? Então, dito isso, né, é importante a gente ressaltar, né, as recomendações, né, as novas recomendações aí do Conselho Federal de Psicologia, né, no que se refere à elaboração de documentos, e isso eu acho que é importante a gente falar para a categoria, né, que no dia 12 de maio, né, o Conselho ele, né, divulgou essas recomendações com relação à elaboração de documentos. Por quê? Porque, como eu falei, infelizmente, a prática do psicólogo jurídico, embora seja muito mais ampla do que a gente possa imaginar, que a nossa boa filosofia, né, pode imaginar, é muito centrada na produção de documentos, na verdade, na produção de laudos psicológicos, né? Então, o Conselho, digamos assim, lançou essas recomendações para a categoria. Então, a gente sabe que teve essa flexibilização, quem está com os psicólogos que estão acompanhando sabe que houve uma flexibilização, né? Agora no mês de abril, se eu não me engano, me conserte se eu tiver...
Março, não foi? Foi março. Final de março e abril. Que é a, Metade que é a de segunda 04, quinzena de março, né? que é a resolução 04, que ela vem flexibilizar, né, essas regras sobre o atendimento remoto, né? E é exatamente por isso na verdade, porque isso já tinha sido instituído, né, pela Resolução 11 de 2018, então ela vem a flexibilizar justamente por conta do contexto da pandemia, e aí eu oriento, né, as pessoas que estiverem vendo essa live, né, assistindo essa live, que depois, né, leiam essas resoluções para estar a par, né? A gente lá na comissão de ética, a gente percebe muito quantos psicólogos eles não se apropriam das resoluções, quanto que eles não acompanham as resoluções. E a gente tem, muitas vezes, né, infrações éticas em decorrência do desconhecimento dessas resoluções, o que não justifica uma infração ética, né? Então, você pode chegar lá, né, na audiência e dizer, eu não sabia, ou não sabia, né? Você, quanto profissional, você tem um compromisso, o dever de acompanhar as resoluções, né, as recomendações, as orientações, as notas técnicas do nosso conselho, né, de psicologia, porque o conselho existe justamente para que a gente possa prestar um serviço melhor à sociedade. Na verdade, eu vejo muitos colegas reclamarem, o conselho não faz nada por a gente. Mas o conselho não é para fazer por a gente. O conselho, na verdade, é para proteger a sociedade, a sociedade da gente, a gente da sociedade, né? Então, na verdade, é para que a gente possa, né, ofertar, né, um serviço de qualidade, né, para a sociedade. Então, o que é que acontece, né? A gente tem, né, que os processos de avaliação psicológica, também tem a resolução 09 de 2018, né, que vai falar de como é que deve ser elaborada essa avaliação psicológica. Eu também oriento as pessoas a tomarem, né, um conhecimento sobre essas resoluções. E aí eu acho que é bom falar um pouco o que é a avaliação psicológica. As pessoas confundem muito a avaliação psicológica com a aplicação de teste psicológico. Já vi isso, inclusive, em audiências lá né? A pessoa fala, mas eu não fiz uma avaliação psicológica porque eu não usei teste. Sabe? Então, assim, as pessoas confundem, acham que a avaliação psicológica é o mesmo que né, usar testes, enfim. Então, a avaliação psicológica, ela não tem a ver exatamente com o uso de testes, né? Ela não se limita, não se restringe ao teste. Ela não tem a ver com uma investigação no sentido da investigação judiciária que se faz, né? Uma investigação da polícia, né? Porque o psicólogo ele não é polícia, ele não vai levantar, né, saber se o indivíduo falou a verdade, confrontar verdades, né? Isso não é papel do psicólogo, né? Investigar se o sujeito fala a verdade ou não fala a verdade. Até porque a verdade, para a gente da psicologia, ela é relativa à verdade do sujeito, né? Não trabalha com a verdade material, fatídica, real, né? E também não é o mesmo que exame criminológico, né? Que inclusive existem diversas discussões fomentado pelo próprio conselho, contrário à realização do exame criminológico dos psicólogos no contexto do sistema prisional, né? Então, a avaliação, ela é um processo estruturado, né, de investigação dos fenômenos psicológicos, né? Então, ela tem o objetivo de prover uma informação, né, para tomadas, para que a partir daí se tome decisões em relação àquele sujeito ou grupo, né, de indivíduos, enfim, que pode ser no âmbito individual, né, grupal ou também institucional. Então, ela utiliza métodos, né, ela utiliza técnicas, ela utiliza instrumentos, porque, como eu falei, ela é um processo científico, né? Então, você tem dentro da avaliação psicológica, né, você tem as fontes fundamentais, né, que uma das fontes fundamentais é o teste psicológico. Então, o teste psicológico ele pode ser usado para avaliação psicológica, mas não só o teste psicológico. Tem pessoas que têm outras abordagens, por exemplo, da psicologia, que utilizam de outras fontes, outros instrumentos, como, por exemplo, a entrevista, né, a observação. O pessoal da análise do comportamento, por exemplo, utiliza observação, né? Eu, por exemplo, sou da psicologia social, utilizo observação, utilizo a entrevista. Então, assim, né, isso vai depender, obviamente, da sua abordagem, né? Que você se pauta. E é importante as pessoas terem uma abordagem, né, para elaborar, né, não só para elaborar o documento, mas para fazer uma avaliação psicológica e realizar atendimento psicológico, né? Então, a gente também, na avaliação psicológica, pode utilizar de outros instrumentos, como, por exemplo, documentos provenientes de relatórios, né,
de psicossociais, ou enfim, de outros técnicos, outras fontes a gente pode também utilizar aí, né? Mas tem que ter pelo menos essas fontes principais, como eu falei, entrevista, observação, teste, né? Então, a avaliação psicológica dentro do contexto, né, do Poder Judiciário, ela se difere de uma avaliação clínica, né? Por que ela se difere de uma avaliação clínica? Porque dentro do contexto do Poder Judiciário, o sujeito ele não se submete a uma avaliação psicológica de uma forma voluntária, né? Muito pelo contrário, né, por uma questão coercitiva, inclusive muitas vezes até em relação à vítima. Imagina uma pessoa que sofre um estupro, né, e ir para o IML, né, fazer toda aquela parte pericial, passar por um assistente social, então assim a gente sabe que ela tem que fazer porque tem que gerar um procedimento, né, contra né, no caso, a pessoa que cometeu a violência sexual, né? Então a gente tem aí objetivos diferentes, né, dentro do contexto, quando a avaliação psicológica ela é realizada dentro do contexto do Poder Judiciário, dentro do contexto clínico, né? Então, o que acontece? O CFP, então, ele chama a atenção, né, que a população carcerária ela é uma população em vulnerabilidade. Como ela é uma população em vulnerabilidade, inclusive a gente tem que pensar como é que a gente vai utilizar tecnologias, né, da informação e da comunicação para realização desses atendimentos, né, e não só dos atendimentos, mas principalmente da avaliação psicológica, que na verdade é o ponto que o Conselho Federal de Psicologia, né, digamos, ele ressalta, né, como um ponto mais crítico. Porque a população carcerária ela não tem acesso a tablet, a computador, a celular. Depois, um pouco mais para frente, eu fiz um levantamento de como é que estava a situação, né, dos serviços, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas assim, o sistema prisional não dispõe, né, o sujeito não dispõe de telefone, então como é que fica esse atendimento psicológico dentro desse contexto, né? Então, isso a gente tem que pensar que isso é um ponto que inviabiliza, né, essa avaliação psicológica, né? Então, o que é que o Conselho Federal de Psicologia ele vai recomendar aos psicólogos, né? Ele vai recomendar que esse uso da tecnologia ele se restrinja à intervenção profissional que não tenha como consequência uma deliberação, uma decisão, uma tomada de decisão, que seria fruto de um processo de avaliação psicológica, né? Como a gente estava falando. Então, assim, não que obviamente, se pode utilizar, né, essas tecnologias da informação, mas não para casos, né, de procedimentos que envolvam uma tomada de decisão, né? Então, é exatamente esse ponto que o Conselho ele vai ressaltar. Então, no caso, se houver, obviamente, como eu falei, o trabalho dentro do contexto da psicologia jurídica é um contexto de muita atenção, porque, como eu falei, o Poder Judiciário ele demanda uma resposta da psicologia, de vigiar e punir, classificar, rotular, e aí muitas vezes né, os psicólogos eles acabam, né, enfim, né, fazendo de uma forma crítica, né, colaborando de forma crítica com essas práticas. Né? Então, diante dessa situação, o que é que o Conselho ele recomenda? Se for solicitado, né, por alguma autoridade, magistrado, promotor, enfim, for solicitado algum tipo, né, de processo avaliativo, né, de tomada de decisão, que envolva uma tomada de decisão em relação ao sujeito, né, o psicólogo, então, ele deve responder com documentos teóricos. Né? No caso, seria por meio de um parecer. Né? E não, no caso, não emitir um laudo psicológico, né? Não realizar uma avaliação psicológica e, obviamente, explicar ao magistrado, né, o porquê que não pode, né, realizar nesse momento, porque não é uma coisa, é uma coisa momentânea, né? A gente sabe que vai passar, né? Esse momento do coronavírus ele vai passar. Então, a recomendação é que a gente explique às autoridades, né, que não é possível responder essa demanda. Tá aí? Acho que você caiu, não foi? Deu uma parada. O sinal Hein, está meio Caixinha? oscilando. Tá ouvindo? Tá, mas Aí. tô ouvindo. Agora eu tô te vendo. É que eu vi que você deu uma...
você saiu aí um pouquinho. Mas, enfim, agora, em casos urgentes, né, a gente sabe que às vezes existem casos urgentes, de uma demanda extrema, né, de extrema necessidade para a realização de alguma avaliação, tomada de decisão em relação ao sujeito. O conselho, ele recomenda, então, né, que a psicóloga, ela faça o atendimento, então, presencial, obviamente que para isso, né, seja garantida toda a proteção a esse profissional, com o uso de EPI, né, aí a gente tem as máscaras, higienização das salas, né, então, assim, que se tome todos os cuidados conforme as recomendações da vigilância sanitária, né, que a gente siga essas recomendações, né, e que essa necessidade de, em casos extremos, seja reportado ao magistrado. Por quê? Porque o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele suspendeu os atendimentos, né, na esfera do Poder Judiciário. Então, em casos extremos, solicita, né, junto ao magistrado, e aí, tendo essa autorização, se realiza essa avaliação. Nos casos em que a psicóloga já fez a avaliação psicológica, né? E ela está acompanhando esse sujeito, o usuário, enfim, está atendendo o indivíduo, ela, né, se já foi realizada a avaliação psicológica, essa parte de orientação e o acompanhamento pode ser realizado por via remota, né, através do uso, né, desses instrumentos de tecnologia da informação e da comunicação, né? E outra coisa que o Conselho Federal ele ressalta se refere, né, à questão da gente ressaltar nos documentos, né, o contexto da pandemia, né? Isso é uma recomendação, embora eu acho que isso é até uma redundância, porque dentro do própria resolução que fala da produção de documentos, né, fala de que a gente sempre tem que fazer uma avaliação crítica, né? Quando a gente for emitir qualquer tipo de documento, a gente precisa fazer uma avaliação crítica do contexto social, né, que esse indivíduo ao qual a gente está, né, não só em termos dos documentos avaliativos, né, mas que a gente está reportando. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, eu costumo falar bastante, Catiane, você tem que me cortar de vez em quando, viu? Ainda tem um tempo? Dora, deu uma travada aqui agora. Que aí qualquer coisa, o meu não tá travando. Eu acho que não. Não sei se o pessoal tá falando que o meu tá travando. Deixa eu dar uma olhada, esperar para ver aqui se deu uma melhorada. Parece que agora melhorou. Então, pronto. Então, quanto tempo eu ainda tenho? Ainda tenho tempo? Tá legal o tempo? Tem 25 minutos. Que eu já tô falando, é? Hã? Tá, eu vou falar rápido, vou já dar uma fechada para a gente abrir para as perguntas, né? Então, como eu tinha falado, eu fiz um levantamento. Como? Cortou o seu. Como? Tá me ouvindo? Eu vou continuando, então. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá dizendo que tá vendo. Tô te ouvindo. Então, eu fiz um levantamento de como é que estão os serviços, né, dentro desse contexto da psicologia jurídica, de atuação, campo de atuação da psicologia jurídica, aqui na Bahia, né, nesse tempo de pandemia, né. Então, o que eu percebi foi, primeiro, né, no que se refere à assistência social especializada, né, os serviços, eles estão funcionando, né, só que eles estão funcionando. Me parece, aí eu peço, inclusive, se tiver colegas que trabalhem, né, dentro desses campos que eu estou, dessas áreas que eu vou estar falando, e puder, inclusive, trazer informações. Acho que aqui, eu não quero me colocar aqui como suposto, né, suposto saber, mas trocar, inclusive, informações. Então, quem tiver informações que possa, inclusive, trazer, seria bem interessante. Mas o que eu levantei foi que na assistência social está funcionando, só que me parece que em regime de plantão, com equipe reduzida, né? Falando principalmente os CREAS, né? Me parece que está tendo atendimento online, né? E os atendimentos presenciais só em casos extremos, né? Que tem acontecido. E todos os atendimentos que geram aglomeração, eles foram suspensos, como, por exemplo, o atendimento em grupo, né? Eles estão suspensos, né? A DEAN,
está funcionando normalmente, mas pelo que eu sondei, me parece que não tem psicólogo no momento. Tem assistente social, que está realizando os atendimentos, mas me parece que lá está sem psicólogo no momento. No TJ, né, no Tribunal de Justiça, tem telefones de plantão, porque a população pode acessar. O atendimento remoto também parece estar sendo realizado. E o atendimento presencial também só em caso de extrema necessidade. A mesma coisa com a DPE, né, com a Defensoria Pública, né, telefone de plantão, tem um e-mail também que eles forneceram, né, para entrar em contato. O MP também, telefone de plantão e atendimentos em casos urgentes, principalmente relacionados às medidas protetivas, né, em casos de violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente também. Em relação ao sistema prisional, eles fizeram, primeiramente, palestras, né, ações, né, dentro das ações de Covid no sistema prisional. Eles fizeram palestras junto com os apenados, né, com a população cativa, justamente para elucidar aspectos relacionados ao Covid, falar da importância do isolamento social, das formas de cuidado, de higienização, né, que é uma coisa também que também está sendo feito no Centro Pop, também, porque o Centro Pop, né, os usuários, eles entram, né? Eles entram, utilizam o espaço institucional para realizar a higienização, né? Tomar banho, enfim. O atendimento psicológico, ele está sendo realizado de forma presencial no sistema prisional, com uso de máscara, né? E mantendo o distanciamento social. Só que foram suspensas as visitas, e isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a suspensão da visita é uma intensificação do isolamento, né? Até então não se encontrou outro mecanismo, se fala da possibilidade de colocar tablets para os apenados eles fazerem contato familiar, mas isso me parece que ainda não foi colocado em prática. Então a gente tem que pensar nos efeitos, né, disso na população carcerária, na intensificação, né, desse sofrimento. As pessoas pensam que a prisão ela só é ruim porque tem mais condições, sabe? Porque tem colchão furado, porque não tem colchão para todo mundo. Eu falo muito para os meus alunos, tem prisões no Brasil em que as mulheres elas utilizam miolo de pão como absorvente, né? Óbvio que isso é uma violação de direitos humanos, é uma violação e um problema estrutural da prisão. Mas a prisão não é só um problema por uma questão estrutural, né? O isolamento social, ele causa sofrimento psicológico. Eu acho que todo mundo agora, né, nesse momento de pandemia, infelizmente, né, tá sabendo o que é viver isolado, né? Então a gente tá vivenciando isso, tá percebendo como é que é difícil viver, né, de forma isolada, sem esse contato social. Então, a gente tem que pensar que a prisão, ela tem efeito sim, né? Tem estudos que falam sobre a prisionalização, o próprio Goffman, em manicômios, prisões e conventos, vai falar de todo o processo de despersonalização do sujeito que entra dentro do sistema carcerário, né? Então, isso só estou pontuando coisas aqui, porque eu sei que meu tempo já está acabando, eu não vou poder ficar falando muito mais. Para fechar, né, eu queria dizer que a gente está vivendo, né, como é que a psicologia jurídica, né, em tempo de Covid-19, né? A gente está vendo, assistindo a precarização dos serviços. Como eu falei, os serviços eles estão sendo realizados por via remota, por telefone e tal. Mas a quem se dirige esses serviços, né? Por exemplo, né, um CREAS. Qual é o público que o CREAS atende? Né? Isso que eu acho que é bom a gente colocar. É um público que não tem acesso a essas tecnologias, né? Então é um público que muitas vezes ele não tem celular, não tem internet, ou não sabe mexer na internet. A gente, né, viu aí a liberação do auxílio para emergencial, né, de R$ 600 do governo federal. Quantas pessoas têm tido dificuldade, né, porque foi colocado um aplicativo, quantas pessoas as pessoas não têm aplicativo, as pessoas não têm celular, né? Então a gente tem que pensar como que nesse momento a gente está vivendo, a gente já vinha assistindo uma precarização das políticas públicas, políticas sociais, desde o golpe, né, de 2016, a gente vem assistindo a um processo, né, de radicalização do neoliberalismo, né, e de uma desinvestida do Estado nas políticas sociais, e agora, nesse contexto de pandemia, a gente está vendo também essa precarização dos serviços, né?
Então, a gente tem um Covid-19, que é um fator patogênico que afeta a nossa saúde biológica, mas, obviamente, que a saúde biológica ela anda junto com a saúde psicológica, né? Então, ela provoca mortes, mas ninguém está bem. É impossível que alguém diga que está legal, né, nesse momento de Covid, né? Tá todo mundo, se não tiver, né, com medo, se não tiver angustiado, é porque você não está normal. Na verdade, o momento agora de normalidade é se você tiver, né, angustiado com o que a gente está vivendo, né? Então, a gente está vivendo já um momento, né, de mudança na nossa rotina de vida, um isolamento social, problemas de ordem econômica, porque, né, muitas pessoas não estão tendo seus salários garantidos, né? Então, a gente está vivendo vários problemas que afetam, né, e produz sofrimento psicológico. Só que associado a isso, a gente tem uma população, né, pobre, negra, que além de viver isso, ameaça da vida por conta do Covid, porque também, né, tem um acesso mais precário à saúde, a gente sabe que como pode ser o efeito do Covid, né, dentro das comunidades, das favelas, né, por conta, justamente pela dificuldade de se instituir esse isolamento social, né. Então, a gente tem também essa produção de sofrimento psíquico relacionado à intensificação da violação de direitos. Violação de direitos conduz a sofrimento psicológico, né? Então, a gente tem uma maior vulnerabilização da população negra, não é só por conta da ameaça biológica do Covid ou das mudanças que o Covid impôs, mas também a gente também tem que pensar na violação de direitos que essa população também está vivenciando. E isso é um problema que a gente fala do genocídio da população pobre negra no sentido da vida biológica, da perda da vida, né? Mas a gente também tem que pensar no genocídio psicológico e social, né? Com a morte psicológica e social desse sujeito quando ele tem os seus direitos violados e não garantidos. Então, qual é, finalizando de verdade, o compromisso ético? Vamos pensar agora o compromisso ético e político da psicologia jurídica em tempos de Covid, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é questionar de forma crítica, né, as práticas psis de vigiar e punir. Isso é a primeira coisa, né? E o Conselho Federal de Psicologia, quando ele traz, né, essa questão, essa recomendação, né, eu acho que isso também pode ser um plus aí para a gente pensar nessas nossas práticas de vigiar e punir. Questionar também a nossa subserviência em relação às demandas do Poder Judiciário, né? Esse também é o momento da gente pensar e questionar de forma crítica por que a psicologia, será que é o nosso lugar a gente se colocar como uma disciplina anexa ao direito, né? Então já é uma outra coisa. Uma outra coisa, né? Com essa precarização das políticas públicas, né? Refletir de que forma a violação de direitos, né? Ela intensifica o sofrimento psicológico. Então, a quem esse sofrimento psicológico ele está sendo dirigido, como, né, que a gente sabe que é a população pobre negra. Então, a gente tem, né, a violação do direito de se isolar, a gente tem a violação do direito, né, em relação a não ter assistência social, porque até então esses R$ 600 não foram garantidos, ninguém viu de R$ 600 ainda. Então, o Estado ele tem que garantir que o trabalhador e a trabalhadora fiquem nas suas casas, ela tem o direito, o isolamento é um direito do indivíduo. E o direito de ter informação fidedigna, porque a gente está vivendo um momento de fake news, uma maluquice, que é um disse-me-diz que, né? Então, inclusive, o direito dessa população de ter acesso ao conhecimento científico. Tudo bem, quem quer acreditar em terra plana, acredita, mas a população precisa ter, né, acesso ao conhecimento científico, né? Então, essa é outra coisa. Então, a gente deve, nesse momento, atuar para mitigar, então, o sofrimento psicológico, principalmente da população mais vulnerável, né? Se posicionar, então, de forma crítica, né, sobre o papel do Estado. Acho que esse é o momento, né, da gente pensar qual é o papel do Estado, né, em tempo de pandemia e qual vai ser o papel do Estado do pós-pandemia, porque isso tem a ver com psicologia jurídica, né? Pensar no Estado nessa perspectiva de como o Estado deve promover bem-estar social, né? Bem-estar da população, com fortalecimento óbvio do Estado democrático de direito, né? A gente está vivendo um momento, né, justamente contrário, né? Que a gente está vendo a derrocada, né, do Estado democrático de direito. Então, é hora dos psicólogos jurídicos se posicionar no sentido de fortalecer o Estado democrático de direito e, obviamente, os direitos humanos, né?
Então é isso, eu encerro aqui minhas breves considerações. Eu tenho... Professor é horrível, professor... Dora, está recebendo muitos elogios aqui. Já Ah, teve a Adriana, ela disse que você trouxe, né, uma discussão muito necessária, muito bem embasada, uma fala bem objetiva mesmo, com respaldo e competência, né? A Psiana, a Gabriela, assim, acho que tem vários alunos seus também aqui que é? estão te elogiando também. Um beijo Tem para os algumas alunos todos. perguntas Ah, que foram feitas, né? hum, Eu vou trazer uns dois comentários certo. que foram postos, né? Então, a Pisciana, ela comentou, né, de que ainda, é, infelizmente, existe, né? Pena que ainda existe o exame criminológico ainda, que ele ainda, infelizmente, ele ainda é solicitado. E a Gabriela, quando você falou sobre a questão do sistema, né? Do Sistema Único de Assistência Social, então, dos serviços do SUAS, que ela disse que ela trabalha no CREAS e que, na verdade, o funcionamento está dependendo de cada município. No Uhum. caso dela, ela tem trabalhado com horário reduzido, né? E a carga reduzida, mas eles têm algumas especificações mais restritas. Então, o atendimento presencial ele é agendado, algumas visitas elas ainda estão acontecendo, mas em caráter emergencial, e algumas demandas elas são, quando necessário, os grupos estão suspensos e quando necessário alguma orientação também está sendo feita por telefone, mas a equipe completa permanece nesse serviço. Agora tem uma pergunta que não foi um outro comentário, foi da Gil Regia, que ela fala que ela está trazendo um pouco da experiência dela, que ela trabalha na penitenciária, e que ela, enquanto profissional, ela está realizando, revezando com os outros colegas, e que no caso das visitas, como elas foram suspensas, né, eles estão trabalhando com método de cartas ou fazendo contato via telefone com a família. Então, ela faz diretamente esse contato com a família, passando informações desse apenado, sobre a Uhum. situação que eles se encontram. E a Dilana, ela traz o questionamento, que aí acho que você pode falar um pouquinho, que é justamente sobre essa situação dessa suspensão das visitas, né? Ela fala, já está muito difícil com o isolamento. E ainda assim, sem essas visitas, que precisaria, sim, de fato, ver a possibilidade sobre isso. E aí Uhum. você poderia falar um pouquinho, acho que, dessa pergunta em específico, né? Veja E só, aí, se surgir mais outras, aí a gente pode ir falando sobre essas outras. qualquer coisa você me dá um sinal que aí eu... Veja só, as visitas, eu acho importante, né, a gente diferenciar um pouco, né, trazendo a questão de gênero, né? É importante colocar, né, que, por exemplo, as visitas em relação aos homens, né, nas instituições masculinas, né, elas acontecem, né, muito mais, de forma muito mais numerosa, se comparado com as mulheres, né? Então, assim, as mulheres, elas já vivenciam, de uma forma geral, né, um maior isolamento, né, se comparado com os homens, com as mulheres que estão dentro do sistema prisional, né? Então, o isolamento, como eu falei, né, todo mundo já está sentindo um pouco. E olha que o nosso isolamento não é o mesmo isolamento de uma unidade prisional, né? Então, a unidade prisional tem outras características que a gente não vence. A gente está confortavelmente nas nossas casas, né? Algumas pessoas ainda, né, estão trabalhando fora, ou não, a maioria, né, obviamente, eu espero que esteja, né, de fato em quarentena, mas tem pessoas que estão trabalhando ainda fora. A gente tem computador, né, a gente tem televisão, né, enfim, tem um rádio, né, na casa, enfim, a gente está uma vida, obviamente nossa vida não é completamente normal como era antes, mas a gente tem
né, digamos assim, uma realidade que é diferente do sistema prisional. Além do isolamento no sistema prisional, você tem uma subserviência, né, desse indivíduo às decisões de uma equipe, né? Então, obviamente que isso daí ela coloca, insere, né, dentro desse contexto, né, muito mais dificuldades, né, do que a gente. E, obviamente, que esse isolamento desses indivíduos é um isolamento muito mais intenso. Por mais que se faça um contato telefônico, né, por semana, isso, né, tem muitas pessoas, por exemplo, que estão presas em um determinado local e a família vive numa região mais distante. Por exemplo, quando a gente pensa no âmbito das medidas socioeducativas, né, a gente tem, no caso da unidade feminina, a gente só tem uma unidade feminina na Bahia, que fica aqui em Salvador. Então, você tem lá uma menina que é de Barreiras, sabe? Que vem cumprir medida socioeducativa aqui em Salvador. A gente, como eu falei, a gente sabe qual é a realidade da população carcerária. A população carcerária é a população, né, pobre e majoritariamente negra. Né? Mesmo na Bahia, pode dizer, mas na Bahia só tem. Não, mesmo na Bahia, se você for olhar estatisticamente, se você comparar os dados da população geral e os dados da população carcerária, você vai ver que há um nível, né, muito mais acentuado de negros, né, dentro das prisões. Então, uma menina que é de Barreiras, a família tem grande dificuldade para vir fazer uma visita a essa menina. Né? Uma família que muitas vezes, né, vive com o Bolsa Família, né, faz, obviamente, porque a maioria das pessoas que vivem de Bolsa Família trabalham também, né? As pessoas acham que pessoas que recebem Bolsa Família não fazem nada, não trabalham. As pessoas trabalham, sim, tem outras fontes. Não tem, obviamente, uma carteira assinada para receber Bolsa Família. Você não tem um vínculo formal. A pessoa tem um trabalho informal, mas, né, então, assim, essa família não dispõe, né, de recursos para poder estar vindo, por exemplo, para a capital para fazer visita. Então, assim, de forma geral, a gente já tem um problema em relação à visita numa situação de normalidade. O que acontece é que, com o Covid, né, mesmo as visitas que já existiam, elas passam a não serem permitidas. Então, obviamente que o sujeito ele vai vivenciar uma intensificação muito maior desse isolamento, né? Obviamente, por mais que faça aquele contato telefônico, isso, né, o contato telefônico geralmente é uma vez por semana, geralmente 5, 10 minutos, depende da instituição, da unidade, mas geralmente é uma vez por semana, alguns lugares de 15 em 15 dias, né? Não sei como é que está a colega que falou né, que trabalha numa unidade, né? Ela pode estar falando melhor como é que tá, né, uma vez por semana, mas assim, não é, a pessoa não fica horas todo dia ligando para a família e passa horas no telefone, né? Então, assim, a gente tem que pensar como é o efeito desse isolamento para esse sujeito. O quanto que esse isolamento vai agravar, né, o sofrimento psicológico desse sujeito. Né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas se qualquer coisa, fique à vontade. Complementando a sua fala, Dora, tem um caso que eu acompanho assim, né, via comunicação mesmo, de uma pessoa, de uma dançarina que ela foi presa injustamente. Eu não sei se você ouviu falar do caso da Babi Querino, que é uma mulher negra também periférica, e ela ficou 2 anos presa injustamente por um caso que, na verdade, um crime que ela não cometeu, mas familiares dela teve envolvimento. E aí, recentemente, ela, na verdade, nesse período que ela ficou presa, ela agora, no período da pandemia, ela tem feito o processo de minimamente levar as condições básicas, né? Sabonete, pasta de dente, utensílios de limpeza para essas mulheres na penitenciária. E ela trouxe, né, em uma das suas falas, de que o problema mais difícil é na hora de fazer o envio. Porque quando elas chegam no correio, que elas vão despachar as caixas, e que questionam no correio para onde é essas caixas, que fala que é para a penitenciária, teve correio que não aceitou o envio dessa correspondência. Então, esse processo da pandemia tem esses entraves também, não é só lá dentro, ou só o recebimento da visita, né? Mas também até o recebimento de condições básicas. Na visita, as pessoas muitas vezes ainda recebem esses utensílios de limpeza, de higiene, né? Perfeito. E nessa situação também se agrava.
Perfeito. É, A Gil Regia, ela trouxe aqui também que na maioria das vezes as famílias vão à unidade buscar informações sobre o apenado e no caso dela as migrações por parte das famílias elas estão bem numerosas, acho que é o número, né, acabou aumentando. eu acho que é bem importante o que você falou. É importante pontuar. As pessoas acham que o sistema dá. Acho que vê aqueles números, né? Que cada preso custa 1.000 e tantos. E acha que o preso tá. Aquilo está tudo sendo investido ao preso, como se o preso vivesse, né, dentro de uma cela confortável, com televisão, né? Acha que né, que essa é a realidade geral da população, que eles têm televisão lá e que ficam lá de boa com frigobar dentro, como se fosse um hotel luxuoso, né, como se a condição das nossas penitenciárias fossem hotéis 5 estrelas. Né? Então, quem já viu, quem já entrou num sistema, dentro de alguma penitenciária, sabe que não é assim. Né? E o Estado, ele não dá, como eu falei, já falei antes, a gente tem situação de mulheres que pega o miolo de pão para fazerem de absorvente no Brasil. Então, veja, o Estado ele não garante essas condições básicas, de utensílios. Então, quem é responsável geralmente por levar isso é a família, nas visitas. Né? Então, a família leva, né, shampoo, um sabonete, né, utensílios de limpeza, absorvente, toalha, entendeu? Então, muitas vezes, os apenados, eles dependem, né, desse auxílio familiar que é realizado durante a visita, né? Mais alguma? Dora, Pode mandar. a Ione, ela trouxe que o Estado, ele também tem que abraçar, né, contemplar políticas públicas amplas que atendam essas demandas da população. É investimento social tanto durante esse processo e tanto pós a pandemia. A gente ainda tem 5 minutos, né? A Pisciana, ela até trouxe um questionamento, mas eu não sei se você conseguiria, talvez, explicar aprofundadamente a temática, que ela falou assim, qual seria o seu posicionamento, né, em relação à psicologia jurídica nesses últimos anos, sobre a relação dos exames criminológicos? Como que a psicologia jurídica deve se posicionar nesse caso, né? Veja só, esse daí é um campo de muita batalha do Conselho Federal de Psicologia com o Poder Judiciário. Eu acho que o exame criminológico, ele é, digamos assim, o exemplo, né, que a gente pode dar de tensão que existe entre nós, profissionais da psicologia, com o Poder Judiciário, no sentido de colocar para o Poder Judiciário qual é realmente a prática da psicologia, porque eles não entendem muito bem. Eles, na verdade, não é porque eles não entendem, é porque eles querem que a psicologia continue com essas práticas de vigiar e punir, de controle social. Então, deixa eu só dar uma interrupção. Assim, se por acaso cair a live, a gente retorna, então, para você continuar a sua fala, que faltam 2 minutinhos. Mas eu vou tentar ser bem breve. Mas, assim, o que acontece? O Conselho Federal de Psicologia, ele travou uma luta, né, no sentido de proibir essa prática, né, que os psicólogos eles realizem o exame criminológico. Isso chegou a ser derrubado, se não me engano, foi em 2010. Eu não tenho agora tudo de cabeça, mas vocês podem buscar, quem tiver interesse, tem inclusive um manual da atuação do psicólogo no sistema prisional. Só dá um Google. Google hoje em dia é o pai dos burros, né? O dicionário era o pai dos... Hoje em dia o Google dá um Google que você acha, inclusive tem todo o histórico lá. O Conselho Federal de Psicologia, ele então entrou, né, com essa... na verdade, lançando uma resolução, né, para poder, no sentido de proibir, de vetar o exame criminológico. Só que o Poder Judiciário, né, o Supremo, ele acabou derrubando essa resolução do Conselho Federal de Psicologia. Isso me parece, se não me engano, na época de 2010, mais ou menos. O Conselho de Psicologia, né, chamou a categoria, chamou o Poder Judiciário, todas as instâncias, para ampliar a discussão, o diálogo, explicar por que o psicólogo não deve fazer o exame criminológico.
né? Mas acabou que, digamos assim, se ficou instituído que o psicólogo ele pode fazer o exame, na verdade, assim, o conselho ele não tem como, digamos,